Eu queria girar de novo, gente, para a gente voltar a falar agora do Banco Master, que a gente tem novidades. Hoje seria, né, a oitiva do ex-dono do banco, né, do Vorcaro, na CPMI do INSS, estava marcada para as 4 horas da tarde, mas não vai rolar, tá, gente? Porque ele decidiu não comparecer na CPMI do INSS e nem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Sobre isso também a gente vai receber agora e conversar com a senadora Leila Barros, que é senadora do PDT do Distrito Federal, integrante do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que investiga as irregularidades do caso Master. Senadora, seja bem-vinda ao ICL, bom dia. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, Vivian, César, William, enfim, todos que nos acompanham no programa. Pois é, o Vorcaro ele ia prestar depoimento hoje e amanhã, né? Seria uma oportunidade muito importante, a gente falou bastante disso ontem aqui, né, senadora, para que o Brasil ouvisse do próprio dono do Banco Master, por onde ele andou e com quem se associou, para acobertar tanto os indícios apontados nas investigações sobre fraudes financeiras, né? Enquanto o Vorcaro evita prestar contas para a sociedade, o governo do Distrito Federal colocou imóveis públicos como garantia de empréstimos ao Banco BRB para tentar reduzir o prejuízo bilionário causado pela tentativa de salvar o Master. E a gente conversa agora com a senadora sobre isso, porque a senadora também é membro da Comissão do Senado e deputada federal, né, claro, mas a gente quer te ouvir, senadora, se há alguma chance dele comparecer para esses depoimentos, para essas convocações. Agora que pelo menos nessa do INSS ele tinha essa liberdade, né, de comparecer ou não, ele decidiu não comparecer. Bom, particularmente, eu acredito que a chance, né, ela esteja muito remota, até porque o ministro André Mendonça deu essa liberdade a ele de comparecer e ficar em silêncio. Não vejo mais sentido a presença dele por enquanto. Eu acho que o foco, claro que todos querem ouvir o Vorcaro, querem saber dessas relações que ele tem com os mais diversos personagens dos poderes da República, mas eu acho que também a gente tem muito que ouvir o presidente, o ministro do TCU, o presidente do TCU, a gente tem o diretor-geral também da Polícia Federal, temos o presidente do Banco Central. Eu acho assim que no desenrolar também da própria investigação, dos acompanhamentos do grupo de trabalho, acho que teremos muitos esclarecimentos que também serão importantes. A minha expectativa, particularmente depois dessa decisão do ministro André Mendonça, para mim é remota. Senadora, posso pegar daqui, gente? Claro, Demori, vai você. Tá. Senadora, bom dia, obrigado pela sua entrevista. Leandro Demori falando aqui. Esse caso é um caso muito grande, né, senadora? A gente vê, assim, muitas pessoas que têm envolvimento de alguma maneira com o caso Master. E todos os dias a gente vem falando aqui que a gente vai ter que descobrir como sociedade o nível de envolvimento de cada pessoa, porque obviamente não são iguais, né? Há claramente parceiros muito mais próximos do Vorcaro e pessoas que eventualmente tiveram alguma ligação, mas não estavam ali, digamos assim, no núcleo central dessa história toda. Eu queria perguntar como que vocês pretendem filtrar isso também, porque me parece, eu não sei se é a impressão que a senhora tem uma ideia um pouco de sujar as águas dessa história, dizendo o seguinte: tá todo mundo envolvido, todo mundo se locupetou, é muita gente, são todos os partidos, é um monte de gente, é um monte de banqueiro, é um monte de empresário, então assim, senadora, quando é todo mundo não é ninguém, né? Quando a gente normaliza, não acontece nada, a gente sabe disso. Então, como estão esses debates entre vocês aí, parlamentares, interna corporis, para que isso de fato seja uma investigação que entregue para a sociedade um caminho para a gente entender quem é que promoveu essa fraude de fato e vocês conseguirem limpar essas águas aí da opinião pública para a gente não jogar naquela velha vala comum de que tudo não presta, ninguém presta, é todo mundo igual, então não vai acontecer nada. Esse é o maior desafio, Leandro. Você foi muito assertivo na sua pergunta, porque esse é o maior desafio que nós temos dentro do grupo de trabalho. Realmente separar o joio do trigo e saber quem de fato se envolveu. Para nós está muito claro que essa investigação tem muitas figuras fortes, figuras que têm muita influência, seja nos mais diversos poderes, mas não são todos. Então, assim, a nossa reunião, inclusive, com o diretor-geral da Polícia Federal, André, foi
foi muito interessante, porque, claro, ele não vai deixar, mesmo entre quatro paredes, ele vai comentar, falar sobre detalhes da própria investigação. Mas para nós é muito claro que existem figuras que estão diretamente ligadas e que são figuras muito influentes dentro desses poderes. Então, são essas figuras que nós estamos querendo chegar, estamos querendo transparência, para que justamente não se misture, né, e não se lambuze, como você falou, né, a imagem tanto do Congresso Nacional como do Judiciário, enfim, do próprio Executivo. A gente realmente tem essa preocupação e isso será um dos focos. Buscar quem, de fato, foram os grandes promotores dessa relação do Vorcaro com os poderes, com as figuras de poder na nossa República. Uhum. Senadora César Calejão aqui, prazer falar com a senhora, obrigado pelo seu tempo com a gente aqui no N1. Senadora, fica a impressão, e aí eu falo por mim, de que existe uma estratégia de tentar reduzir o escândalo do Master ao STF. Em alguma medida tentar transformar o caso do Master num escândalo à la Tofolão, digamos assim. Eu conversei aqui no ar há 2 semanas com o senador Alessandro Vieira e perguntei, por exemplo, para ele a respeito da participação do Ibanez, contra quem pesa indícios de estar diretamente envolvido na negociação, a tentativa de venda do Master para o BRB. Outros personagens centrais do Centrão, como por exemplo o Ciro Nogueira, tentou elevar o limite do Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil para R$1 milhão, o que teria potencializado por um fator de 4 vezes o estrago que o caso Master já causou no Brasil. Eu gostaria de lhe ouvir a respeito disso, como é que a senhora entende essa situação e se a senhora acredita que existe esse esforço para, de alguma forma, estancar a sangria e resumir o escândalo ao STF, sobretudo à figura do Dias Toffoli. Eu não sei nem qual foi a posição do Alessandro, mas eu acredito tranquilamente que existe sim uma tentativa de estancar isso dentro do próprio, né, com a imagem do próprio STF. A gente sabe, está muito claro para nós que existe envolvimento de mais figuras, inclusive dentro do próprio Congresso Nacional, e que precisam ser investigadas. A gente não pode, nesse momento, diante desse escândalo, eu falo até por ser senadora, né, por estar senadora pelo Distrito Federal, tentar de alguma forma blindar, seja quem for, que seja uma figura do meu lado. Eu acho assim, hoje a situação é tão séria, tão preocupante, e falo com relação ao BRB, que nós não podemos realmente poupar ninguém nesse processo. E com relação a essa blindagem que você fala, ela existe, ela é clara, mas nós vamos até o final atrás dessas verdades. O Ibanez, quero deixar bem claro para vocês, eu não tenho a menor dúvida, enquanto governador, o governo do Distrito Federal é o maior acionista do Banco BRB. E desde o início, tanto ele como outras figuras estavam muito interessados na compra do Master pelo BRB. Tanto que foi muito célere todo o processo dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi uma aprovação relâmpago pelos deputados distritais, muito capitaneada pelo governador. Era claro o interesse dele no sentido de adquirir o banco. E dentro do Congresso Nacional, todas as manobras que já foram faladas por vocês, em especial essa do Ciro Nogueira para ampliar, né, os recursos ali do Fundo Garantidor para 1 milhão, de 250 mil para 1 milhão. Então foram inúmeras manobras, dentre elas essa que você citou, que a gente sabe que tem figuras ali dentro do próprio Congresso que estão buscando essa blindagem, mas nós vamos procurar sim dar transparência a todo esse processo.